Olá, meus queridos irmãos, aqui é o pastor Antônio Júnior. Eu desejo que a bênção e a paz do Senhor Jesus venha sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre. Irmãos, hoje eu tenho uma palavra maravilhosa para compartilhar com vocês. No final nós vamos orar, por isso é tão importante, você que tem orado aqui junto comigo, fique até o final, porque assim você vai receber toda a mensagem, você vai receber a unção de Deus na sua vida, a força que você precisa para enfrentar as batalhas do dia a dia. Amém? Eu costumo dizer que quando nós oramos de manhã e oramos à noite, tudo que acontece ao longo do dia coopera para o nosso bem. E realmente é verdade, irmãos. Pode ter certeza que nada acontece por acaso. Cada pessoa, cada situação que acontece na sua vida está debaixo da permissão de Deus, é um propósito de Deus. Então hoje eu quero te ensinar uma lição valiosa. Não fique culpando as outras pessoas por aquilo que acontece na sua vida. A gente tem um péssimo hábito de jogar a culpa nas outras pessoas. Você que está me ouvindo aqui, essa mensagem é para você, porque muitas vezes eu percebo que o problema está dentro de nós, irmãos. A gente acha que o problema está na nossa esposa, no esposo, nos filhos, no patrão, não é assim? No pastor da igreja. E aí com isso a gente fecha a porta para Deus trabalhar na nossa própria vida. Eu quero ler para vocês uma passagem maravilhosa em que Jesus fala exatamente sobre isso, a importância de nós reconhecermos os nossos erros e assim nós seremos abençoados por Deus. Você vai ficar impactado com essa mensagem e no final nós vamos unir a nossa fé nessa grande corrente de oração. Amém? Antes disso, eu quero te pedir que se inscreva aqui no meu canal. Eu sei que muitos de vocês têm me acompanhado, mas ainda não se inscreveram. Irmãos, vamos impactar essa nação. Vamos fazer a diferença na vida das pessoas. E quando você se inscreve, você está permitindo que Deus entre na tua casa. Você está permitindo que o poder de Deus haja na sua vida, porque você vai criar o hábito junto comigo de orar de manhã e de noite, tá certo? Todo dia, 5 horas da manhã e 8 horas da noite, eu tenho um encontro marcado com você aqui. Você vai separar alguns minutos do seu dia e você vai ver a grande diferença que isso fará na sua vida e não apenas em você, mas na sua família, no seu trabalho, onde você for, tá bom? Então faz o seguinte, já clica aqui no botão inscrever-se, está bem aqui abaixo do vídeo. Quando você clicar nesse botão, vai aparecer um sininho. Irmãos, tem que clicar no sininho, porque senão o YouTube não vai enviar as notificações dos próximos vídeos. E aí assim que você clicar no sininho, vai aparecer a opção todas, selecione esta opção, porque aí você vai receber os vídeos que eu colocar, tá bom? Irmãos, vamos mudar essa nação com a palavra de Deus e com a oração, e eu conto com a sua ajuda. Vamos formar essa grande comunidade que tem se espalhado e eu creio vai alcançar ainda mais vidas. Vamos tirar pessoas da depressão, pessoas que estão no fundo do poço emocional, pessoas que estão querendo acabar com a própria vida. Eu creio no que Deus vai fazer através da minha e da sua vida. Amém? E não se esqueça também, no final você vai compartilhar, porque aí sim você vai estar fazendo parte desse exército que tem avançado sobre a terra e tem pregado o evangelho. E eu creio que Deus vai te usar, tá certo? Irmãos, a mensagem que eu quero ler hoje está aqui em Lucas capítulo 18. Jesus ele contou uma parábola, porque os fariseus, os religiosos da época, eles eram muito soberbos, muito orgulhosos, eles sempre culpavam as outras pessoas. Eles nunca achavam que eles eram pecadores, eles se auto-justificavam, achavam que eles eram aceitos por Deus porque eles se consideravam descendência de Abraão e automaticamente eles achavam que a bênção estava sobre eles. Seria como se fosse nos dias de hoje, o seu pai ele é cristão, a sua mãe é cristã, e aí você acha que automaticamente você já é um cristão, salvo e está com Jesus. Não é assim, irmãos. A salvação é individual, cada um de nós temos que buscar estar em comunhão com Deus e recebermos o perdão e a salvação. Amém? Então eu quero ler para você Lucas capítulo 18, preste muita atenção na bronca, né? na puxada de orelha que Jesus deu naqueles fariseus e que serve também para mim e para você. Olha o que está escrito. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância.
ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Olha isso, irmãos. Que lição que nós aprendemos aqui, né? Aqui Jesus ele falou de dois homens. Um era um religioso, o fariseu, conhecia as escrituras mais do que ninguém, e o outro era um publicano, ou seja, um cobrador de impostos da época. E esses homens, eles eram corruptos, eram homens que extorquiam as pessoas, queriam a parte deles, então eram homens mal vistos pela sociedade. E os fariseus, pelo contrário, eles eram muito bem vistos porque eles realmente demonstravam que eram pessoas piedosas, pessoas de Deus. Tanto é que ele disse que ele jejuava 2 vezes por semana e ele dava o dízimo de tudo que ele ganhava. Irmãos, só que tinha um porém. Na sua oração no íntimo, a Bíblia diz que ele estava orando no íntimo, ou seja, ele nem abriu a boca. E ele dizia: olha Deus, eu te agradeço porque eu não sou como as prostitutas, eu não sou como as outras pessoas, eu não sou como os adúlteros, corruptos e nem mesmo como aquele publicano ali, aquele cobrador de impostos. Irmãos, esse fariseu, ele estava cheio de si. E ele então pensava: olha, graças a Deus que eu sou um homem bom. Mas naquele momento, de repente entra um homem que era o publicano, esse cobrador de impostos, e no outro evangelho, se eu não me engano, o evangelho de Marcos, diz que ele nem quis entrar no templo, porque ele não se considerava digno, merecedor. E ele então só batia no peito e ele falava: Deus, tem misericórdia de mim, eu sou o pior dos pecadores, eu erro demais. Irmãos, realmente ele era um homem mau, porque ele fazia coisas erradas, mas ele naquele momento se quebrantou na presença de Deus, ele se humilhou. E aí então Jesus disse: aquele homem, aquele publicano, aquele cobrador de impostos, que não tinha reputação, ele não tinha uma vida com Deus, mas ele foi aceito por Deus. Por quê? Porque ele reconheceu as suas falhas, ele não ficou acusando os outros, ele não ficou culpando ninguém, ele jogou para si mesmo a sua responsabilidade. Irmãos, naquele momento ele foi aceito. E eu fico me perguntando aqui, será que Deus tem nos aceitado? Será que Deus está aceitando a oração que a gente tem feito? Porque muitas vezes a gente entra na presença de Deus achando que nós somos melhores que os outros, achando que não precisamos nos arrepender. Eu me lembro que teve um momento da minha vida em que eu estava mais frio espiritualmente. E foi exatamente nessa época em que eu pensava: eu não sei nem por que me arrepender. Eu não tenho motivos para me arrepender, eu estou fazendo tudo certinho. Irmãos, mal eu sabia que eu estava ficando cego espiritualmente. Eu estava achando que já estava bom do jeito que estava, eu não precisava me humilhar na presença de Deus. E aí então Jesus termina dizendo essa parábola, que aquele que se humilha será exaltado. Irmãos, se nós quisermos a presença de Deus na nossa vida, se nós quisermos que a graça do Senhor flua em nós e através de nós, isso só vem pela humildade. Você precisa parar de jogar a culpa nos outros. Se a sua esposa não quer orar com você, se o seu esposo não quer orar, faz o seguinte, comece a orar sozinho. Vá lá num cantinho, ore, faça a sua oração e abençoe ainda essa pessoa. Irmãos, a coisa mais difícil que tem é a gente abençoar os outros, que muitas vezes não estão fazendo por merecer. Mas Jesus disse: orem por aqueles que vos perseguem, bendiga aqueles que vos maldizem. Ou seja, fale bem daquela pessoa. Maldizer significa falar mal. E quando você bendiz, quando você fala bem dessa pessoa, você está abrindo a porta do seu coração para a graça de Deus fluir. Amém? Porque eu creio que uma das maiores dificuldades da gente perdoar uma pessoa é quando a gente continua falando mal dela. Quando a gente está conversando com alguém, a gente aponta os erros, aponta as falhas. Isso vai só dificultando o perdão. Mas quando você decide falar bem, e ainda se não quiser falar bem, pelo menos não fale nada, simplesmente entregue em oração. Aí você está permitindo que o Espírito Santo haja na sua vida. Amém? Então, eu tenho essa conclusão, né? Se nós quisermos a presença do Senhor na nossa vida, nós precisamos nos humilhar. Irmãos, a Bíblia diz lá em Filipenses capítulo 2, que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que mesmo sendo Deus, Ele não
levou isso em conta, mas ele se esvaziou da sua divindade e ele se tornou homem e ele se tornou servo e foi obediente até a cruz, até a morte na cruz. Irmãos, nós devemos ter esse mesmo sentimento, abrir mão de tudo que a gente tem. Se você é rico, você tem que viver como se não tivesse nada. O seu coração não pode achar que você é melhor do que os outros. Se você tem mais saúde, mais aparência física, se você tem mais influência, você tem que considerar isso tudo como perda. Como diz o apóstolo Paulo, como esterco perante a glória e a majestade de Jesus. Amém? Quando a gente tem esse sentimento no coração e a gente vai se esvaziando do nosso achismo, daquilo que a gente conquistou na nossa vida, seja um bem material, seja uma carreira promissora, seja um bom nome na sociedade, quando a gente se esvazia disso tudo, porque isso tudo é bobeira, irmãos, perto da glória de Deus isso não é nada. Quando você vai se esvaziando e você vai assumindo a posição de servo, então o poder de Deus começa a operar e aí você começa a receber da presença, da revelação de Deus, Deus se revela a você. Amém? Irmãos, nós vamos orar agora e eu quero aproveitar e fazer um convite para vocês. Eu não sei se vocês sabem, mas aqui no meu canal nós temos uma área de membros. Do lado aqui do botão inscrever-se, dá uma olhada aí no seu celular. Tem um botãozinho escrito Seja Membro. Irmãos, eu criei essa área para que você possa fazer parte dessa obra. E quando você se torna membro, você está ajudando instituições de caridades apoiadas por mim. Através dessa área, você pode ajudar instituições que ajudam crianças carentes na África, através do projeto Love Heals, da minha amiga missionária Jéssica. Ela está lá na África fazendo a obra e é uma obra maravilhosa, irmãos. Vocês não imaginam a alegria. Esses dias ela me mandou um vídeo que eu fiquei tão feliz e era um monte de mulheres, né, lá daquela região, carregando um saco de arroz na cabeça. E elas diziam, obrigado, pastor Antônio Júnior, obrigado, equipe do pastor. E aquilo, irmãos, me emocionou muito, porque aquelas mulheres para comer arroz é uma coisa raríssima. Uma vez no ano, se elas conseguirem, porque é tanta pobreza. E aí também ela me contou de quando ela apresentou o sabonete, levou vários sabonetes para lá, isso há um bom tempo atrás, as crianças não sabiam para que servia aquilo. E elas ficaram admiradas porque nunca usaram o sabonete. Então, não é somente na África que tem essas necessidades, viu, irmãos? Mas também a gente, através da área de membros, nós temos ajudado crianças nas Filipinas, que é um país também muito devastado pela fome, pela pobreza, miséria. E existe um número absurdo de crianças órfãs. Elas saem de casa por causa de violência doméstica, por causa de tantas coisas erradas. E aí elas vão para a rua, se envolvem em prostituição, sofrem muito, sabe? Então, existe um casal de missionários lá, o Gessé com a sua esposa, e eles têm feito uma obra maravilhosa. Eu poderia ficar muito tempo aqui contando os testemunhos, o que Deus tem feito, mas eu quero te dizer, você pode ajudar também pessoas viciadas em álcool, nas drogas, através do Ministério Resgatando Vidas. Resumindo, depois você clica, depois da oração, viu? Clica aí, seja membro. Se Deus tocar no seu coração, venha fazer parte dessa obra. Através de uma pequena quantia, você estará ajudando esses ministérios e também eu vou te dar os e-books, 2 e-books meus para te fortalecer na caminhada, tá bom? Então agora vamos orar. Você que chegou até aqui, feche os seus olhos e vamos pedir a Deus que tire de nós tudo aquilo que nos afasta da presença dEle. E às vezes esse fato, da gente estar apontando o dedo para os outros, chateado com as pessoas, sendo que o que está errado é aqui, dentro de nós. Porque se nós estivermos bem com Deus, com certeza estaremos bem com as pessoas também, tá bom? Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui na Tua presença e queremos Te louvar, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Pai, se não fosse a Tua graça e misericórdia, nós não estaríamos aqui. E eu sei, meu Pai, que o Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem falado conosco de tantas maneiras e eu só tenho que Te agradecer, meu Pai, pela unção do Espírito Santo que vem sobre a nossa vida e nos convence do pecado, nos convence de tantas coisas erradas que a gente faz. Pai, eu apresento diante de Ti a vida deste homem e desta mulher. Pai, eu Te peço, Senhor, convence eles, Pai, do que está errado. A Tua palavra diz que o Senhor sonda os corações e eu Te peço, Pai, olha para dentro de nós, a começar por mim. Muitas vezes, Pai, nós nos achamos melhores que os outros, só porque temos uma condição melhor, só porque conhecemos mais da Bíblia.
Pai, tira de nós todo julgamento hipócrita. Tira de nós toda a justiça própria, Pai. Nós queremos andar nos Teus caminhos, queremos viver em santidade e queremos viver com um coração puro, um coração simples e humilde como de uma criança, porque o Senhor mesmo disse que é dos pequeninos que o reino de Deus pertence. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós pedimos, dá-nos da Tua graça para perdoarmos as pessoas, perdoarmos aqueles que nos ofendem, aqueles que não fazem por merecer, aqueles que nos desvalorizam, que nos humilham. Pai, nos ajude a perdoar, porque esse é um mandamento, é uma ordem que o Senhor nos deu, que a gente consiga perdoar assim como o Senhor nos perdoa diariamente. Dá-nos deste amor, Senhor, esse amor que acredita, que ora pelos outros, que abençoa as pessoas. Em nome de Jesus, Pai, não nos deixe cair no pecado do orgulho, da soberba, da murmuração. Nós queremos, meu Pai, assumir a responsabilidade hoje. E neste momento, Pai, eu abençoo também essa pessoa que está com dores no corpo, dor de cabeça, dor nas juntas, dor na coluna. Pai, eu te peço, derrama da Tua cura, Jesus. Cura essas pessoas, Senhor, essas pessoas que estão enfermas no leito de hospital, com tantas doenças, Pai, tanto sofrimento, meu Deus. Nós oramos por essas pessoas, Pai, e te pedimos, Jesus, cumpre a Tua promessa de que o Senhor carregou as nossas dores, nossas enfermidades lá na cruz do Calvário. Jesus, estende a Tua mão de poder e eu te peço, Pai, que esta unção do Espírito Santo venha do alto da cabeça à planta dos pés, que essa pessoa se sinta bem, renovada. E também eu oro, Pai, por esta pessoa doente na alma, que está se sentindo sozinha, solitária, abandonada, desprezada. Ó Senhor, cura as feridas da alma. Essa pessoa que enfrentou o divórcio, essa pessoa que agora acha que não será feliz mais na vida. Senhor Jesus, restaura a vida, Pai. Restaura as emoções, a saúde, em nome de Jesus. Pai, são tantos problemas, tantos pedidos de oração. E eu te peço aqui agora, ó Deus, que o Senhor abençoe as nossas vidas e a nossa casa, a nosso trabalho, tudo que envolve a nossa vida, Pai. Derrama da Tua graça e que o Senhor possa aceitar a nossa oração, humilde e sincera, em nome de Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Amém? Irmãos, enquanto eu orava, eu me lembrei de Adão e Eva. A Bíblia diz que quando Adão e Eva pecaram, Adão colocou a culpa na sua esposa e ele falou: Deus, foi a mulher que tu me deste, que me fez cair em tentação e comer deste fruto. Aquela mulher também não assumiu a culpa e ela falou: Deus, foi a serpente que me seduziu. Irmãos, nós temos esse péssimo hábito, essa péssima mania, mas vamos mudar isso a partir de hoje, tá bom? Quando você pensar em reclamar de alguém, olhe para dentro de você e aí você fala: eu também tenho meus defeitos, eu também tenho minhas falhas, eu estou buscando corrigi-las na presença de Deus, tá bom? Irmãos, e agora eu peço que vocês compartilhem, clique no botão compartilhar, porque quando você compartilha, você está também abrindo portas de Deus na sua vida. Você está permitindo ser usado por Ele, porque você não sabe o que a outra pessoa está passando. Eu já ouvi milhares de testemunhos de pessoas que foram alcançadas pelas orações porque alguém compartilhou com elas. Então, eu te peço, clique agora, compartilhar, envie nos grupos de WhatsApp. Tem pessoas que criaram grupos no WhatsApp para enviar as orações. E isso é uma bênção e eu só tenho que te agradecer. Você não está fazendo para mim, você está fazendo para o reino de Deus. Porque aqui eu não falo de religião, eu falo apenas do Evangelho que pode transformar a nossa vida. Amém? Que Deus te abençoe. Eu te espero então no próximo vídeo. Um grande abraço.